Boa tarde, pessoal. Aqui é Juliana, tá começando mais um Fofoca Notícia e no vídeo de hoje vou trazer um canal que muita gente não conhece, mas eu conheci o ano passado e assisto até então. Na verdade, são dois canais, só que eu vou falar de um específico, tá? Chama Samuca Alves, morando sozinho aos 18. Não sei se tem em São Paulo, alguma coisa assim. Morando em São Paulo, sozinho aos 18. Enfim, basicamente isso, tá? Eu não vou lembrar o nome completo, mas é isso, que eu já sou inscrita no canal, então, enfim, pesquisa mais ou menos isso que você vai encontrar. Agora, se você chegou nesse vídeo e você já assiste esse canal, você vai entender muito mais do que eu tô falando. Samuca, pra quem não sabe, gente, quem acompanha o canal do Samuca, ele tem um primo, que também é youtuber. Eu, por exemplo, conheci o Samuca através do Gustavo, pai aos 18. Que, na verdade, antes tinha um outro nome no canal, mas isso não é o caso, enfim. Eu conheço o Samuca por conta do Gustavo, que é primo dele. O Gustavo tinha um canal antes do Samuca. E aí, eu acho que ele deu a ideia, né, pro Samuca criar o próprio canal e o Samuca fez. Até então, vou contar a história aí pra vocês, pra quem não conhece, pra quem quer conhecer, ou pra quem tá no canal, mas não sabe o início da história. Tudo começou da seguinte maneira. O Gustavo, um belo dia, foi viajar lá pro Ceará, onde Samuca morava. E o Gustavo, que mora em Guarulhos, morava, né, em Guarulhos, São Paulo, ele foi pra lá e o Samuca disse que sempre teve o sonho de morar em São Paulo. Foi então que ele acabou vindo com o primo, ele ficou morando, parece que primeiro na casa da tia, no caso a mãe do Gustavo, e depois ele acabou morando com o próprio Gustavo e a esposa dele e a filha dele. E resumindo, gente, ele criou o canal dele, certo? Ele tem bastante visualização. Recentemente teve uma treta entre os dois primos. Mas a culpa é de quem? Do Samuca ou do Gustavo? Eu considero que é do Samuca, enfim. Pelo seguinte motivo, o Gustavo, ele se mudou pra, acho que Jarinhu, ai, não sei a cidade certa, como se pronuncia, mas é uma cidade do interior de São Paulo. E aí, eles eram bem ligados um ao outro, até porque eles moravam juntos, mas aí o Gustavo se mudou pra lá, e aí o Samuca não foi junto, obviamente, porque o Gustavo tem uma vida de casado, e tem a mulher dele, ele tem a filha dele, e o Samuca sempre foi muito ajudado pelo Gustavo. Só que aí o Samuca se distanciou, tanto que o Gustavo publicou um vídeo sobre o pronunciamento dele, e ele contou toda a história que aconteceu. O Samuca simplesmente parou de falar com ele, porque uma terceira pessoa que é amigo em comum de ambos, o Samuca brigou com essa pessoa. E aí o Samuca queria obrigatoriamente que o Gustavo parasse de conversar com essa terceira pessoa. E o Gustavo falou que não ia parar, porque ele não tinha nada contra a pessoa. Então, se o problema foi entre os dois, ele não tinha nada a ver. Enfim, aí o Gustavo comentou lá no canal dele que o Samuca começou a se distanciar e tal. O Samuca fez um vídeo antes do Gustavo, tá? Só que vocês não vão encontrar esse vídeo mais, porque ele simplesmente deletou. Atualmente, ele tá lá no Ceará, ele disse que foi passar uns dias lá, não sei quanto tempo. Ele fica publicando stories e tal, como se nada tivesse acontecido. Ele apagou o vídeo, não se pronunciou sobre ele ter apagado esse vídeo, porque eu acho que ele apagou por vergonha, né? Porque ele foi massacrado, nada mais justo, porque o pessoal falou assim, você é ingrato, porque o Gustavo, que é seu primo, sempre te deu maior força, e por conta dele você chegou onde chegou, você tá sendo ingrato, infantil, enfim, parar de falar com o Gustavo pra isso, ele foi detonado. Então eu acho que foi por pura vergonha, e eu acho que ele deveria tomar vergonha na cara e voltar e falar com os inscritos dele, porque ele continua tendo muita visualização. E então dar um novo pronunciamento, falar aí o motivo dele ter apagado o vídeo. Provavelmente não aguentou os xingamentos, porque o YouTube é assim, né, gente? Se você posta e alguém não concorda, é normal. Tem gente que vai te xingar, tem gente que vai concordar. Tem como você colocar um vídeo e não deixar as pessoas comentarem, o que eu acho que
que não deveria acontecer, mas enfim. E aí o Samuca apagou. E nos últimos vídeos que eu vi dele, teve mais um, foto só eu ver o último. Eu não vi ninguém comentando sobre ele ter apagado esse vídeo. Eu acho isso muito injusto com o público, com o primo dele, porque dá a entender que só o primo que falou sobre ele, sendo que foi ele que começou tudo. E o pessoal não cobra, gente. Tipo, não cobra. Pra você que não conhece o canal, o Samuca, depois que foi morar na kitnet dele, que ele algum lugar lá depois que o Gustavo mudou-se, ele ganhou tudo do zero, gente. Ele não tinha cama, ele tinha um colchão. Ele ganhou cama, ele ganhou guarda-roupa. O armário da cozinha dele é do o Gustavo que deu. E o Samuca, no vídeo de pronunciamento que ele apagou, ele falava, gente, não vai lá atacar o Gustavo não, porque ele me ajudou muito, sou muito grato, Gustavo. Mas sabe aquele tipo que fala assim, eu sou muito grato, mas na verdade tá gostando que o outro tá sendo, sabe, massacrado, cobrado. Porque quando o Gustavo mudou, tipo, daquela casa onde o Samuca morava com ele se tornou o vilão da história, porque, nossa, como que você deixa seu primo Samuca ficar naquela situação, naquela kitnet horrível, você tem que botar ele pra morar aí com você, gente, então uma vida de casal, não é assim. O Samuca tinha que se tocar, na verdade. Na verdade, o Samuca nem tinha que ter morado com ele, isso daí é bizarro. Ele ajudou muito o primo dele, o Gustavo ajudou, né, no caso, e eu achei muito nada a ver isso. Então, se você conhece esse canal, coloque aí nos comentários e cobrem pra que ele fale alguma coisa, porque é muito fácil falar, gravar um vídeo. Ele falou simplesmente no vídeo que ciclos se encerram. Então, assim, cobrem ele lá nos últimos vídeos dele, pra que ele se pronuncie. E se você não conhece, conheça o canal dos dois. De qualquer forma, eu continuo assistindo Samuca também. Mas, enfim, eu acho que isso daí ele devia sim se pronunciar. Deixa o like, se inscreva, comenta, ativa o sininho e até o próximo vídeo, gente. Tchau!